Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje o nosso culto do Evangelho de Jesus, o nosso culto das segundas-feiras, nós estamos realizando o estudo do Evangelho de Jesus através da obra da professora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. E vocês estão acompanhando, o livro é Vivendo com Jesus. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 7, Afonia Espiritual. O que é afonia? Afonia é a falta de som. Tecnicamente, desmembrando a palavra afonia, significa perda ou diminuição da voz. É um caso de obsessão com resgate, viu? Com mudez em resgate. Portanto, nós vamos observar coisas muito interessantes aqui, como Jesus efetuou a cura desse mudo obsidiado. É um processo muito bonito, de muito amor que Jesus desprendeu, mas nós já estamos aprendendo muito com a professora Amélia Rodrigues. O linguajar dela romântico, romanceado, trazendo as intimidades de Jesus com os apóstolos, as coisas que ela identifica. Então o aprendizado nosso tem sido grandioso. Então nós vamos começar. E ela começa citando aqui Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. E nós fomos à Bíblia e identificamos. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, nós sabemos o espírito, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus disseram, a boca pequena: é pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsa os demônios. Vejam vocês a incredulidade, a perversidade, a maldade que ali estava minando as consciências do povo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ali os fariseus não gostavam. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Havia muito sofrimento, muita fome, porque estavam aflitas as pessoas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso aí está no versículo 36 de Mateus, do capítulo 9. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E no último versículo deste capítulo, que é o 38, Jesus conclui: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E ele pediu isso. Por quê que ele pediu? Aí uma primeira coisa que a professora Amélia Rodrigues nos chama a atenção. Ele identificava ali, sobretudo, o sofrimento pela ignorância. E precisávamos, como ainda hoje, de trabalhadores na seara para iluminar as consciências das pessoas. Aí vocês param, olham e dizem: não, Maria já falou isso, já sim. Que a nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos alerta em um dos seus livros que a missão maior da doutrina espírita é iluminar consciências. E com a consciência iluminada, cada pessoa toma o seu rumo direito, seguro, na direção de Jesus, fazendo os raciocínios e a interpretação correta de tudo. Por isso nós vamos ver como a mensagem de hoje é linda. Como a professora Amélia trabalha o trabalho da mudez, a falta da palavra, como a importância para justamente ajudar nessa ignorância coletiva. Viram como é interessante? Cada escritor tem o seu perfil, tem o seu viés de estudo. E ela começa dizendo: Jesus convidou Mateus a segui-lo em clara manhã, arrebatadora de luz. Os fenômenos produzidos pelo mestre sucediam-se como se uma sinfonia de bênçãos alcançasse as massas sofridas e desiludidas dos caminhos.
Quando Jesus chegou àquela região, todas as vistas foram dirigidas no seu rumo. Jesus era um desconhecido que passeava, olha que linda essa frase, que passeava a sua misericórdia envolta em compaixão e entendimento, porque conhecesse aquele povo, claro, ele conhecia todos desde antes, porque conhecesse aquele povo e suas dores, Jesus usava de brandura e piedade, ajudando aquela gente a sair do desencanto e da desconfiança. Pior às vezes, olha, vamos entrar no assunto, pior às vezes que as enfermidades são os tormentos da alma, a perda do sentido existencial, a indiferença entre o que possa acontecer. Essa era, pois, a paisagem moral que Jesus viera alterar, ensementando amor nos corações e luz nas sombras densas da ignorância. Viram o objetivo do capítulo, como é lindo hoje? Ensementando o amor nos corações e luz nas sombras densas da ignorância. Por isso que precisamos de divulgadores, esclarecedores e orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, mais encarnados, para trabalharmos na vinha do Senhor. Agora ela coloca uma frase interessante. Ninguém jamais assim o fizera. Ninguém antes de Jesus fez isso que ele estava fazendo, espalhando o amor e distribuindo luz nas sombras densas da ignorância. Os profetas antes de Jesus raramente sentiam sensibilidade ante as angústias do povo. Antes ameaçavam, admoestavam o povo e anunciavam tragédias para poder serem temidos, respeitados. Bem poucos profetas houve que trouxessem a chuva da misericórdia para as suas ardentes inquietações. Eu posso citar como exemplo o profeta Samuel. Se vocês quiserem ler na Bíblia o livro de Samuel, vocês vão ver como era uma pessoa sensível, muito boa, emoldurada de luz, aquele homem. Jesus, porém, por onde passava, ele deixava um rastro de estrelas iluminando a noite dos caminhos. Viram como ela escreve lindo? É para nós ficarmos assim, nos deliciando com a mensagem dela. Jesus, por onde passava, deixava um rastro de estrelas iluminando a noite dos caminhos. Cânticos de gratidão e de glória se levantavam para bendizer os feitos de Jesus. Todas aquelas pessoas que viam, acompanhavam Jesus, que eram curadas, eles davam gratidão a Deus e glória para bendizer o trabalho de Jesus. Que coisa linda, viu? Esses detalhes que a professora Amélia coloca. Não fazia muito tempo, ela continua, Jesus trouxera de volta ao turbilhão da vida física a menina tida como morta. Aí vocês já estão se lembrando, a filha de Jairo, aquele que maldizia de Jesus, dizia que ele estava endemoniado, dizia que ele estava enganando o povo, que era o responsável ali pela sinagoga. Ele era o rabino da sinagoga, respeitava pela toda a cidade. No entanto, quando a filha ficou doente, que ele viu que não tinha cura, o que foi que aqueles que trabalhavam com ele pediu que aqueles mais idosos fossem até Jesus em Cafarnaum, pedir que viessem curar a filha. Os homens foram para interromper a caminhada de Jesus. E Jesus disse, eu vou, digam a Jairo que eu vou. Mais adiante, o próprio Jairo veio, Senhor, não precisa o Senhor ir, ela está morta. Não está morta não, Jairo, apenas dorme. E os que acompanharam Jairo começaram a sorrir. Vejam então que ela já passa assim para nós observarmos o que aconteceu em Cafarnaum naquela época. Não fazia muito tempo, Jesus trouxera de volta ao turbilhão da vida física a menina tida por morta. A catalepsia condenou aquela criança à sepultura. A catalepsia condenou aquela criança à sepultura. Quando Jesus percebeu que ela ainda vivia e solicitou que todos saíssem do ambiente, ele pediu, saiam todos,
músicos, carpideiras, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios, que no Brasil há muito tempo teve, no século retrasado, músicos, carpideiras, familiares e curiosos. Ele mandou sair todo mundo, só ficou ele, Jairo e a menina. Então ele disse, eu nunca me esqueci isso, num dos livros que ela descreve, Jesus chegou carinhosamente e disse, Talita cume, ou seja, menina, levanta-te. Então ela continua aqui, ela dizendo, chamando a menina para que retornasse, aconteceu de imediato que ela acordou os olhos e se levantou. Talita cume. E o coração de Jairo pulsava de vibração de amor, porque a filha tinha voltado à vida. E ele ficou calado, porque antes havia malhado Jesus. Viram como é o destino? Jesus não distinguia ninguém para transitar o seu amor. Por isso que nós devemos seguir os seus exemplos. E aí ela continua. Ainda não se haviam silenciado as vozes da alegria, quando Jesus libertou da treva os cegos que se aproximaram dele, suplicando apoio. Antes mesmo que os ex-cegos, já estavam vendo, que os ex-cegos se dessem conta da cura, Jesus recomendou a eles que não dissessem nada a ninguém. Jesus não necessitava de propaganda e muito menos de reconhecimento humano. Vocês estão vendo? E ela continua dizendo, o perfume do amor de Jesus impregna sem guardar nada em troca. E Jesus era amor, que não seria amado, por mais que fizesse em favor de tantos quantos se acercassem dele, ele nunca seria amado. Mas os curados não o entenderam. E o júbilo deles era tanto que narraram o acontecimento por toda parte, proclamando o feito incomum de Jesus, jamais antes acontecido. De lugar em lugar, repetiam-se as maravilhas, as curas, e as multidões se tornavam mais volumosas, cada vez mais chegando gente, a fim de verem e tocarem Jesus. Agora ela faz outro link. Qual fizera a mulher que padecia de fluxo de sangue, a mulher hemorroísa, assim conseguindo a cura. A mulher com fluxo de sangue foi conquistada, aquela cura foi conquistada com fé, que transporta montanhas. E ela era uma estrangeira, diz a professora Amélia, mas que acreditara no poder de Jesus. Viram? Se lembram do que ela tocou Jesus pelas vestes. Jesus, quem me tocou? E ele perguntou a Pedro. Pedro disse, Senhor, são tantos que te tocam, e tu nos pergunta quem te tocou? Quando ele olha para o chão, ela estava ajoelhada. Fui eu, Senhor, que te toquei. Eu sofria de uma terrível doença, e há muitos anos te procurava, e hoje te encontrei, na certeza de que, tocando as tuas vestes, eu ficaria curada, como efetivamente eu fiquei. Uma mulher esquálida, sem carnes, descarnada, de repente corada. Jesus tomou-lhe nas mãos, levantou-a e disse, mulher, a tua fé te salvou. É esta mulher de quem me refiro com muita frequência na casa de Guará, para dizer que, se fosse possível, eu gostaria de ter sido ela, para adquirir essa fé radiosa, brilhante, forte, capaz de atrair os fluidos necessários para adquirir a saúde. Mais adiante ela diz, assevera o evangelista Mateus, que trouxeram até Jesus um mudo. É agora o ápice do capítulo. Trouxeram até Jesus um mudo, que se encontrava dominado por um espírito perverso, impossibilitando ele de falar. A obsessão era evidente e clara, e o sofrimento da vítima era visível. Ele sofria de afonia espiritual, não conseguia falar. Por quê? Ele estava em resgate necessário em face dos delitos perpetrados em outra existência, quando falhara nos seus compromissos morais em existências passadas, remotas. Colhido pela austeridade da lei,
ele sofria agora a angústia da mudez, ampliada pelo assédio do ser infeliz, do obsessor que o dominava, vingando-se do que ele antes lhe fizera, impondo a ele, sem qualquer sentimento de piedade, o sofrimento. Vocês viram que quadro? E agora Jesus, como ele se portou? Ela descreve: Jesus olhou para os dois, obsessor e o mudo obsidiado, e foi fundo no âmago das almas do ser de cada um. Devassou todas aquelas duas vidas que se digladiavam na esfera espiritual, detectando o invasor daquela existência, o obsessor, na prepotência, comprazendo-se com a dor do obsidiado. Em silêncio, psiquicamente admoestou o indigitado cobrador, o obsessor, admoestou ele e expulsou das matrizes espirituais do seu hospedeiro, o mudo, cessada a causa do mutismo. Aí, cessada a causa, com o afastamento do obsessor, o enfermo recobrou a voz e pôs-se a falar com entusiasmo, enquanto as lágrimas escorriam em festa pelos seus olhos, já muito esbugalhados, porque a pressão era tanta, era só o efeito da obsessão. Ele estava acima, chorava, os olhos esbugalhados, mas o obsessor já tinha ido para o plano espiritual. Os olhos esfaimados de luz e paz. Jesus lamentou neste momento: quão grande é a seara e quão poucos são os trabalhadores. Justamente porque falta esclarecimento espiritual para dissipar a ignorância das mentes, e falta o amor no coração para poder cumprir a lei de amor. Jesus sabia que todos aqueles sofrimentos eram justos, em razão dos desmandos daqueles que os padeciam, de obsessor e obsidiado. Reconhecia, porém, que os homens e mulheres se encontram tão envolvidos pela ignorância e pelo imediatismo que se fazia necessário um número muito grande de servidores devotados para que fossem diminuídas as causas das aflições através do ensino, esclarecimento da renovação moral de todas as massas. Vocês estão vendo o que é necessário? O que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz? Que a missão maior da doutrina espírita é iluminar consciências. E ela então volta para concluir. Aquele obsidiado era mudo, tinha as cordas vocais paralisadas pela ação dos fluidos deletérios do seu obsessor. Tentava comunicar-se e encontrava-se em silêncio. Jesus restituiu a sua voz, a sua palavra, o seu verbo, e ele proclamou a glória de Deus, soltou a palavra e ele proclamou a glória de Deus. Viu que coisa linda? Viram? Existe, no entanto, multidões que falam e são mudas em relação aos valores eternos do Espírito, sem contato com Deus. Expressam seus sentimentos, porém emudecem em relação à vida, vitimados pelo materialismo, pelas ambições desmedidas, pelo egoísmo exacerbado. Tais pessoas são mudas, presunçosas e abarrotadas de palavras vazias, que não têm som, porque estão adstritas às suas paixões, sem que possam alcançar os patamares superiores da vida espiritual, transformando-se em estrelas inapagáveis nos céus de outras existências. Isso aqui é lindo e eu preciso repetir, mesmo para mim. Tais pessoas que vivem falando bobagem, não estudam, não se adentram na doutrina espírita, as coisas mundanas, são presunçosas e abarrotadas de palavras vazias, que não têm som, não repercute espiritualmente, porquanto estão adstritas às suas paixões, sem que possam alcançar os patamares superiores da vida, para se transformarem em estrelas inapagáveis nos céus de outras existências. A palavra também, diz a professora Amélia, constitui doação de Deus, para que as criaturas se comuniquem, se enriqueçam, permutem experiências, contribuam em favor do progresso
da humanidade. A palavra tem sido de valor inestimável através de todos os tempos e em todos os povos. No entanto, o seu uso indevido responde por violências, vilipêndios, calúnias, agressões e guerras. A palavra vestida de luz rompe a escuridão dos conflitos e abre espaços para a conquista da plenitude. A palavra vestida de luz traduz a inspiração do alto em cânticos de louvor e de glória, imortalizando os pensamentos e as emoções. Olha, a irmã Amélia estava deslumbradamente inspirada neste capítulo. E agora ela nos leva, porque ela estava falando da palavra, nós nos lembramos de oratória, e aí fomos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, dos Trabalhadores da Última Hora, no item de número 4, a missão dos espíritas, e nós observamos aqui: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E eu já tive em algum lugar que me disseram assim: mas ali não é possível que o Espírito mande eu sacrificar o meu hábito, o meu trabalho e as ocupações fúteis. Olha, o adjetivo fútil, ele tem uma função de adjetivo, é dar qualidade ao substantivo. Ele pode dar 1, 2 ou 3. Aí, o Espírito empregou o adjetivo fútil para dar qualidade a hábitos, dar qualidade a trabalhos e dar qualidade às ocupações. E para não ser repetido, vai só no último substantivo junto dele. Portanto, eu vou ler agora para você entender melhor o pensamento do nosso Espírito que Allan Kardec colocou aqui. Ó verdadeiro sentido, adepto do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua propagação os vossos hábitos fúteis, os vossos trabalhos fúteis, as vossas ocupações fúteis. Viram? Agora o entendimento ficou claro. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Allan Kardec já colocara isso no Evangelho para mostrar que realmente a professora Amélia, ela está correta aqui, porque é preciso, amor no coração, iluminar as consciências para poder vencer a ignorância. É isso que nós precisamos, abrir os nossos olhos diante dessa turbulência, porque passa o nosso planeta Terra neste momento de transição planetária. É preciso, meus queridos irmãos, vigiar e orar. Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Agora, nós vamos pegar aqui para encerrar o livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vamos à página 352, quando Emmanuel escreve: seja a vossa tarefa primordial. Olha, seja a vossa tarefa primordial, o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Orientar o pensamento, esclarecer o pensamento, sublimar o pensamento é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. E aqui ele, na página 214, ele diz: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. É para que nós façamos isso, façamos a divulgação,
Vocês viram que a professora Amélia Rodrigues colocou na essência desse capítulo. Ela aproveita para falar sobre o mudo que Jesus curou, mas para mostrar a necessidade que Jesus ressaltou naquele momento de colocar amor no coração e iluminar as consciências. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Olha que conselho de Emmanuel. Vamos nos afastar de nossas inibições. Eu estou inibido, eu estou com vergonha. Não, eu não sei, eu não posso aprender, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de fazer um comentário evangélico, nada disso. Emmanuel é taxativo. Afastemo-nos das nossas inibições. Sabe, você é inibido? Se afaste das inibições e aprenda com Jesus a sair para semear. O mundo de hoje está precisando de novos trabalhadores para a vinha, novos semeadores e novos ceifeiros para colher aquilo que nós estamos plantando. Que coisa linda, meus queridos irmãos. Nós não vamos nunca mais esquecer esse capítulo, para que não nos tornemos mudos falando bobagem, mas falando, olha, as revelações do alto que o Espiritismo nos oferece e proporciona, fazendo essas revelações mais formosas e mais brilhantes em nossos lábios. Vamos nos afastar, diz Emmanuel, das nossas inibições e aprender com Jesus a sair para semear. Ide semeai, ide pregai. Neste aqui, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, na missão dos Espíritas, 14 vezes está escrito ide pregai, palavra de emulação, para que realmente nós abandonemos, como disse Emmanuel, as nossas inibições e vamos falar das revelações do alto, da reencarnação e divulgar a doutrina espírita. E eu vou concluir dizendo, baseado no pensamento de Divaldo Franco, em uma das palestras que ele proferiu, que eu ouvi e Carmélia também. Nós espíritas precisamos exemplificar, divulgar o que nos tem ensinado o Espiritismo. Quando Jesus nos diz sair para semear, as sementes já estão em nossos corações e em nossas consciências. Pensemos nisso. Nossas consciências, onde é que estão escritas as leis de Deus? Em nossa consciência. E as sementes da doutrina consoladora prometida por Jesus, a doutrina espírita, estão nos nossos corações. Pensemos nisso, para que possamos levantar, nos erguer e servir a Jesus, auxiliando a humanidade a iluminar as suas consciências, para ensinar a seguir os passos de Jesus, com coragem, com determinação, com fé e muito amor no coração, para tornar o mundo mais feliz, mais humano e, acima de tudo, mais amoroso. Que esse querido amigo de Nazaré nos abrace a todos nesse instante, nos envolva com seu amor de misericórdia e nos proporcione as oportunidades de crescimento espiritual, inundando os nossos corações de luz, inundando os seus lares de luz e de misericórdia, fazendo deste momento um momento grandioso para as nossas existências. Que Deus os abençoe, que a nossa Mãe Maria Santíssima os envolva com o seu manto de luz, de ternura, de amor maternal, e que Jesus continue orientando os nossos passos com a luz luminosa do seu Evangelho, mostrando o verdadeiro caminho que temos de seguir hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja, meus irmãos. Deus os abençoe.